Uma produção. Olá a todos, o meu nome é Hugo e no outro dia achei interessante. Nós todos já vimos aquele filme da SIC ao final da tarde do domingo chamado O Cume de Dante. Deves ter passado na TV umas dezenas de vezes. Neste filme, um americano anda em êxtase numa pequena cidade no meio da América a alertar os cidadãos de uma possível erupção vulcânica. Ninguém o ouve, nem mesmo o presidente da Câmara, porque eles não podem cancelar as festividades da festa anual da abóbora ou whatever que eles tenham lá, pois este evento traz muitos turistas para a cidade. Quando de repente, BUM! A erupção ocorre e daí são desencadeadas muitas cenas dramáticas cheias de lava, rochas enormes a voar e gases nocivos para a nossa saúde. Como já devem saber, eu adoro filmes como estes, adoro drama, mas vou estragar mais uma vez a glória do cinema para vocês com a ciência dos vulcões. Vai ser um episódio explosivo ou efusivo, no final vão perceber a minha piada. Um vulcão é uma estrutura rochosa na nossa crosta terrestre que se encontra ligada a uma câmara em profundidade com temperaturas elevadas e sob muita pressão. Dentro desta câmara encontramos material rochoso em fusão, ou seja, em processo de se tornar num estado líquido, a qual chamamos de magma. Associado ao magma temos também muitos gases como o dióxido de carbono e o enxofre que são bastante tóxicos para nós humanos em grandes quantidades. Quando o vulcão entra em erupção, o magma e estes gases são expelidos através do cone vulcânico, a estrutura que define o vulcão. Podem também surgir os piroclastos, que são materiais rochosos que são emitidos em conjunto com o magma e os gases. Fun fact: piro significa fogo e clasto significa fragmento. Não é giro? Adoro a etimologia dos termos científicos. Dependendo do tamanho dos piroclastos, temos diferentes nomes, alguns deles muito engraçados. Se tivermos fragmentos com tamanho de 10 cm ou mais, chamamos de bombas. Se tivermos entre 2 mm e 10 cm, temos as lapilli. E finalmente, os piroclastos mais pequenos são as famosas cinzas vulcânicas. Estas cinzas, graças ao seu tamanho reduzido, ficam normalmente associadas aos gases quentes e formam uma nuvem ardente. O que é não muito bom na vida real, acredito ou não. Aliás, na erupção do vulcão Vesúvio, perto de Nápoles, em Itália, houve uma erupção do ano 79 d.C. que resultou na destruição da cidade de Pompeia, grande parte graças à enorme nuvem ardente que provocou a morte de quase 16 mil cidadãos. Not fun, pessoal. Relativamente aos locais onde os vulcões são formados, acredite ou não, eles não são aleatórios. Como devem saber, ou então não, mas não se preocupem, estou aqui para vocês, a nossa Terra está dividida à superfície em várias placas tectónicas que se encaixam umas nas outras como se fosse um puzzle. Nas extremidades de cada placa existem os limites das placas que podem ser de 3 tipos: as divergentes, convergentes ou transformantes, sendo que apenas as 2 primeiras são associadas com o aparecimento dos vulcões. No primeiro caso, com as divergentes, que existem entre placas oceânicas, temos a formação de nova placa oceânica com a subida de magma através de fendas enormes chamadas as dorsais oceânicas. Nestes locais temos o rift, que é como se fosse um vulcão de grande extensão, onde está constantemente a ocorrer erupções vulcânicas efusivas. O termo efusivo diz-nos que é uma erupção calma, com saída de lava muito fluida e sem gases ou piroclastos a serem emitidos. É por causa destes limites divergentes que dizemos que as placas estão em movimento. Mais ou menos 2 a 3 cm por ano, mais ou menos. Aliás, foi Alfred Wegener o primeiro a confirmar o movimento das placas tectónicas. Embora não tivesse a certeza do como, mas isso não impediu, Megaboss. Ele comparou o litoral da América do Sul com a de África e verificou se encaixavam perfeitamente. E agora sabemos o porquê. Graças às erupções vulcânicas nos limites divergentes. Depois temos os limites convergentes, onde uma placa vai de encontro a outra, chocando frontalmente. Nestes locais, normalmente entre uma placa oceânica e uma placa continental, ocorre um processo de subducção, onde a placa oceânica afunda em relação à continental, pois é menos densa e espessa. A placa, ao afundar, vai aumentando a pressão e a temperatura, fundindo os materiais rochosos existentes, criando assim magma.
Ao contrário do que vimos nos limites divergentes, como a pressão é muito maior nos convergentes, aqui as erupções são mais intensas e perigosas, chamadas assim erupções explosivas. Estas erupções são caracterizadas por pouca emissão de lava e com mais gases e piroclastos a serem emitidos. Portanto, agora já devem compreender a minha piada. O episódio de hoje poderia ser explosivo ou efusivo. Odeio explicar as minhas piadas. Mas pronto. Mas há um conhecimento interessante relacionado com os vulcões que não está associado a nenhum tipo de limite entre as placas tectónicas, que são as ilhas vulcânicas. No meio de uma placa tectónica, o material quente em profundidade pode subir por diferenças de pressão e criar uma coluna de magma que liga o nosso manto quente com a superfície. Esta coluna chama-se pluma térmica e o ponto em que o magma sai à superfície chama-se hotspot. E boom, acabei de criar uma nova pick-up line. Está a ficar quente aqui. Deve ser um hotspot. De nada, pessoal. Neste local, como ocorre emissão de magma constantemente, as ilhas são criadas e alimentadas pelo material quente a subir. No entanto, milhões de anos vão passando e a placa vai se mexendo lentamente. Este movimento faz com que a ilha deixe de ser alimentada pelo hotspot e que se torne um vulcão inativo. Assim, durante milhões e milhões de anos, e com o movimento da placa sempre a acontecer, vão sendo criadas várias ilhas vulcânicas, algo que aconteceu com o arquipélago dos Açores. As ilhas que deixam de ser alimentadas pelo magma ascendente podem perder o seu cone vulcânico, sendo que este pode cair e formar uma caldeira, que vai enchendo com as águas da chuva, tal como observamos na Lagoa de Fogo da Ilha de São Miguel. Custa vista, parece linda. Quero ir lá, broá. Leva-me lá que eu gravo um episódio no meio da lagoa, por favor. Agora, porquê é que eu falei sobre o filme no início do episódio? Bem, para mim é muito esquisito que ninguém ouviu o homem avisá-los sobre a erupção iminente. Existem múltiplas evidências geológicas que mostram que o vulcão está prestes a boom. Que termo científico. Antes da erupção acontecer, ocorrem muitos sismos ou terremotos, graças à câmara magmática cheia de pressão. E nós sentimos estes sismos. Como é que ninguém os sentiu? Bem, para além disso, nas redondezas do vulcão vemos locais onde ocorre a emissão dos gases da câmara, chamadas fumarolas, que normalmente as pessoas fazem lá ganas cozidas à portuguesa. Que, quando estamos quase em erupção, vemos um aumento dos gases a serem emitidos. Como é que ninguém viu mais gases sair? Pronto. Ou então os geysers, que são jatos de água que ocorrem periodicamente. Basicamente, a água que existe em profundidade, nos lençóis de água, vai sentir as temperaturas elevadas da câmara magmática e vai evaporando. Quanto mais vapor de água existir, maior é a pressão. Vai chegar a um ponto em que a pressão é tão grande que vai fazer com que a água saia toda em forma de uma coluna enorme. E isto acontece muito mais frequentemente quando estamos em iminência de uma erupção. Por isso, como é que é possível que não se tenham percebido? Há tantos sinais. Como, pessoal? Como de Dante, como de Flop.